Seja muito bem-vindo ao Cirrus Talk, um podcast para empreendedores. Eu sou Cristiano Freitas, sou sócio e fundador da Cirrus Contabilidade e agora host desse podcast. E eu tenho o prazer de trazer um amigo, parceiro, sócio, cliente e quase patrocinador desse podcast, Amuri Pinho. Bem-vindo, brother. Obrigado pelo convite. Imagina, é um prazer. Eu trouxe o Amuri para estrear nosso primeiro episódio. Né? A gente vai começar Responsa, aqui. Hein? Responsa. Tem que trazer cara que você sabe que vai funcionar, né? Que vai gerar atração e tal. E para mim é um privilégio, cara, bater esse papo contigo. A gente se conhece aí em longa data. E dependendo aí do momento de mercado, eu falei, vamos falar de startup, investimento, oportunidade, desmistificar algumas coisas que é a sua praia. Então, Muri, para quem não te conhece, fala um pouquinho aí de você, se apresenta, que hoje eu tô com aquela bateria de dúvida aqui, hein, meu? Vamos nessa. Bom, Amuri Pinho, eu sou empreendedor em primeira instância, investidor anjo. Há pelo menos uns 10 anos, tudo que eu faço é relacionado a startups, se não mais. E sempre fui um cara que buscou essa inovação, né? Desde guri. E quando eu comecei a empreender mais sério, depois de estar com 18, 19 anos, comecei pela área da tecnologia. Então, era aquele cara que começou empreendendo com informática, né? Na nossa época lá, 1990 e pouco, cara, ninguém sabia mexer em computador, eu sabia, então comecei a ganhar dinheiro com isso. Fui evoluindo, fiz publicidade, me tornei publicitário e aí abri uma empresa de desenvolvimento de software que foi a Sync. A Sync foi minha primeira empresa de tecnologia mesmo e com ela deu super certo, eu comecei a fazer investimentos em startups. Então, desde esse movimento de ter estudado, feito publicidade, começar a investir, criar a própria empresa, já são 43 investimentos como anjo, 7 exits, 7 saídas, com múltiplos diferentes, mas uma média aí de 11x, né, 11 vezes de retorno nesses 7 exits, alguns melhores, outros piores. Sou fundador do Investidores VC, onde eu peguei toda essa experiência empreendedora, de captar investimento, de abrir empresa lá fora, de quebrar negócios, de virar presidente da B Startups. E eu concentrei tudo isso numa imersão onde eu ensino pessoas que têm apetite a investir em risco a entender sobre startups. Então, eu ensino esses caras a investirem em startups, a entenderem as dores do empreendedor por trás da operação, a desmistificarem essas diferenças entre investimento e, na prática, quando ele termina a imersão, ele pode investir comigo nas mesmas startups que eu investi. Então, Investidores VC hoje é uma rede de 300 investidores, a gente está aqui na nossa sede, curtindo esse ambiente, temos imersão sempre que possível, né? Pelo menos a cada 45 dias, mas eu sou um cara que é apaixonado por inovação, que gosta de investir em empreendedor, que gosta de estar sentindo na pele o que o empreendedor está sentindo, porque eu acho que o melhor jeito da gente encontrar bons negócios é a gente conhecendo aqueles empreendedores que têm características semelhantes à nossa. Tipo, cara, olhando para a receita, olhando para crescimento, olhando para uma operação, olhando para um modelo de negócio eficiente, focado, em busca do Product Market Fit. Então, vários temas que a gente vai falar por aqui se tornaram a essência do que a gente procura no Investidores VC. Mas, basicamente, eu diria que hoje nós somos uma rede de investimento e de investidores que investem com uma cabeça de fundadores. Eu tenho essa frase que eu carrego comigo, que o melhor investidor é o empreendedor, e eu não abro mão dessa tese, então, para mim é uma honra estar podendo compartilhar aqui um pouquinho dessa história. E para a galera que ainda não me conhece, mas conheceu agora, pode falar comigo lá no @Muripinho, sempre que tiver com dúvida, estou à disposição. Massa. Esse cara é brabo, gente. Quando ele, só traduzindo, né? Quando o Amuri fala de 11x, né? Basicamente, esse cara colocou 100 mil e voltou 11 vezes em média, né, de investimento. Então, às vezes eu falo disso, a galera fala assim, como assim 11x, né? A gente às vezes usa fala as nossas friendly, né, de startup, Sim. termos e tal, e vai traduzindo. Mas eu achei bem massa quando você falou de empreendi, minha empresa de informática, eu acho que a minha mãe até hoje, ela fala assim, você fez o trabalho que então atende umas empresas de informática por aí. Eu falei, obrigado, viu, mãe? Tipo, resumindo, né, bem isso. Massa demais. E a gente estava falando aqui, o que eu gosto, né, da conversa contigo, é esse lado de empreender e investir e estar nessa jornada há muito tempo, né? A gente estava aqui falando um pouco, toda a conversa nossa vira uma troca, daqui a pouco eu falei, bora gravar, né? Porque a gente já tá falando tudo aqui, mas muito massa. E eu gostei da estrutura, hein, Amor? Eu vou falar para você que aqui a casa vai ser tomada, né? Falei, tá essa aqui. semana pra gente. Vai me ver, sei lá quantas vezes, mas é isso, né, cara? Tipo, a minha mulher que fala assim, você vai ver o Amor. Eu falei, exato, a gente tá lá.
Brincadeira à parte, a gente participo brilhantemente ali da imersão de investidores. Foi uma das coisas, até agradeço aqui oficialmente pelo privilégio de estar com vocês nessa jornada, que é onde a gente mais aprende, né? Eu sempre falo, a gente troca, a gente ensina, e aí você sai, cada imersão, você fala, uau, né? Cara, você está construindo um negócio fantástico, eu sinto orgulho de você como parceiro, amigo, por isso. E eu sempre gosto de colocar a galera na mesma página, né, Muri? E às vezes eu falo com alguns brothers, amigos, empreendedores e principalmente a galera que está no mercado ali de finanças e está olhando para startup, os caras sempre me fazem uma pergunta assim: por que startup sempre precisa de capital? Por que tem essa busca incansável de investidor e etc? E eu queria que você trouxesse, né, nas suas palavras, essa percepção, assim. Por que as startups, na grande maioria, pensam muito no capital para desenvolvimento, para crescimento, etc. Sei que nem todos, né? Mas no mercado que a gente está inserido, por que isso acontece na prática ali? Isso acontece na prática, Cris, porque a disponibilidade de capital que esse empreendedor vai precisar, se o negócio dele der muito certo, é maior do que ele consegue colocar e maior do que o próprio negócio consegue gerar. Porque mesmo quando uma empresa cresce muito e abre capital na bolsa, ela está pegando investimento. Então, quando esse empreendedor ainda não buscou investimento, ele está no que a gente chama de bootstrap, né? Quando ele ainda está pelas próprias pernas ali, existe muita limitação para que ele possa construir um negócio e aumentar cada vez mais o crescimento da receita dele. Fazer as engrenagens para que um produto resolva um problema, para que esse problema resolvido seja cobrado do jeito certo e que as pessoas saiam felizes no final, envolve muita coisa, envolve tecnologia, envolve marketing, envolve atendimento, envolve suporte. Então esse empreendedor, ele acaba se vendo numa atividade empreendedora que envolve a paixão e a vontade dele dar certo, mas que tem muitas limitações e grande parte delas é por causa de capital. Geralmente limitações relacionadas a talentos, a pessoas. Porque você pode até começar sozinho desenvolvendo um negócio, mas no minuto que você lançar isso, começar a ter cliente, você vai ter atendimento, suporte para dar, você vai ter que arrumar alguém para ajudar você a vender, você vai ter que pensar na campanha de marketing, você vai ter que pensar no que você vai colocar no seu Instagram. E não dá para ser um cara só. Então esse empreendedor vai atrás de sócios. E aí no começo, geralmente, ele tem 1, 2, 3 sócios, que é o que começam a construção do produto, da solução. Mas imediatamente depois, se deu certo, e depois a gente vai falar se deu errado também, mas se deu certo, é óbvio que ele agora conseguiu gerar receita, é óbvio que ele agora consegue talvez pagar o custo de aquisição, sobra uma graninha, mas sobra o suficiente para ele ter salário, sobra o suficiente para ele ter um salário para os sócios dele, e sobra dinheiro suficiente para ele começar a contratar os primeiros talentos para deixar os sócios mais soltos, para pensar no futuro da empresa. Dificilmente isso acontece. Empreender custa caro, apesar de todas as ferramentas que a gente tem hoje, e apesar de você poder pegar uma AWS e ganhar 10 mil de crédito, usar um Zapier para fazer uma integração, subir o seu site com 30 dias grátis, inevitavelmente esse empreendedor precisa sobreviver, ele precisa pagar as contas dele, ele está deixando de trabalhar no mercado para poder trabalhar no próprio negócio. Essa demanda por capital, ela é intensa. Quando esse cara não dá certo, ou seja, quando ele está ainda construindo, ou quando ele construiu e lançou, essa demanda se torna latente. Só que aí esse cara não consegue justificar ou captar porque ele não está mostrando um negócio que deu certo. Resumindo essa história, cara, o empreendedor ele precisa de capital porque à medida que ele vai crescendo, ele vai enxergando oportunidades que fariam ele crescer mais rápido, mas que ele precisa de dinheiro para atacar elas. Exemplo, uma oportunidade de produto. Se a gente mudar o produto para isso aqui, eu pego um mercado maior. Segundo exemplo, expansão. Se a gente tivesse alguém em São Paulo, a gente ia bombar a venda. Terceiro, aquisição. Se eu tivesse mais verba, esse cliente que hoje me dá R$300, eu ia atrás de 500 clientes iguais a ele. Então é um jogo de trocar o almoço pela janta. Então esse cara vive esse jogo no limite, enquanto ele vai conseguindo crescer. Mas chega uma hora em que a demanda por crescimento, se ele quiser continuar crescendo, ele precisa dar passos maiores. Essas cambalhotas, cara, são muito difíceis numa operação. É raro aquele empreendedor que consegue ir gerando capital para ir crescendo num ritmo louco. E tem que crescer. Porque a startup está competindo com negócios tradicionais, então ela tem que ser mais rápido e mais ágil.
Para ser mais rápido, mais ágil, ela precisa descobrir mais rapidamente as coisas. Ela precisa validar, nem que seja errar para acertar depois. Esses testes custam dinheiro, pessoas e tempo. Então, inevitavelmente, para vencer o status quo, para vencer as grandes empresas, você precisa de cérebros muito inovadores, mas você precisa de capital para descoberta. É por isso que o investimento é necessário. Mas é muito legal ouvir você falar sobre isso, né? Que às vezes o pessoal me pergunta assim, pô, mas por que ter essa grana, entendeu? Por que captar? E às vezes eu fico pensando, tipo, cara, de uma forma muito simplista, o cara antecipa o crescimento que ele levaria 3 a 5 anos para ter e traz para o presente. Né? E, obviamente, ele vai ter que ter alguns trilhos, a gente vai falar um pouco mais sobre isso, tem que ter algumas coisas claras para também não queimar a grana. E você acha que, além dessas oportunidades, o capital externo para o cara é bom do ponto de vista de governança? Porque muita gente, às vezes, critica, de, tipo, por exemplo, um empreendedor de primeira viagem que está tendo aquela experiência e tal, e capta muito rapidamente, às vezes ele precisa de mais tempo para se formar um empreendedor mais completo. Falo de visão de negócio, de canais, modais de crescimento e tal. E que talvez uma grana muito imediata para esse cara numa fase ainda muito precoce atrapalha porque ele não vai ter o cuidado que um bootstrapping teria. Porque eu falo assim, cara, você botar dinheiro na sua carteira, né, para queimar, você vai pensar 10 vezes se aquele investimento ele vai ser mais assertivo. Você acha que ainda existe esse cenário de, tipo, a grana para empreendedores que estão numa fase de construção e talvez não tenham esses modais ali muito claros, ela acaba sendo uma grana, tipo, de muito risco, ou mudou um pouco o cenário de, cara, ter investidor significa compromisso e eu tenho que fazer esse negócio dar certo? Eu acho que não. Acho que ainda é o primeiro ponto, cara. A metáfora que eu gosto de usar é a metáfora do jogador de futebol. Então, imagine um jogador de futebol brilhante, um Ronaldinho ou um Ronaldo, etc. Ele começou muito jovem, né? Lembra? 15, 16 anos ele já estava no Cruzeiro, ele participou da Copa do Mundo com 17 anos. Ele entrou em algum jogo da Copa? Não. O que ele precisava? Ele precisava ter vivido aquela experiência, ele precisava ter jogado nas divisões de base, ele precisou ter jogado descalço em muito campo, para ele aprender a jogar no chão duro. Para depois vir numa outra Copa e ser o grande atacante, a grande estrela. Você não pega um jogador que está com 12 anos de idade na divisão de base e você bota ele no time principal do Barcelona. Você precisa ir dando o que para ele? Musculatura, aprendizado, malícia. Vinícius Júnior chegou no Real Madrid, franzino, jogando pouco, fazendo besteira e a galera zoando. Deixa o bicho dar um tempo ali, deixa ele aprender. E olha que já tinha jogado no Flamengo. Então esse empreendedor, não existe uma escola de empreender. Ele não aprende no colégio. Ele vai aprender aonde? No campo. Ele vai aprender no terreno baldio. O que é o terreno baldio? É jogar descalço, com uma bola faltando um pedaço do couro, entendeu? Com um gol sem tela atrás. É jogar raiz. Quanto mais ele joga raiz, mais ele vai saber jogar na hora que ele botar chuteira, caneleira, uniformezinho bonitinho. Então você vai dando para ele experiência. Eu acredito nessa linha. Então, quando você coloca muito dinheiro, é a mesma coisa que você pegar um jogador de 16 anos que acabou de sair de um time, dar um salário milionário e falar, você é titular do Real Madrid. Ferrou. Vai subir a cabeça, ele não vai saber o que fazer, a pressão vai ser demais. Aí vai começar um monte de gente pedir para ele, me ajuda isso, poxa, ajuda sua mãe, compra uma casa para mim. Muita pressão. Esse empreendedor com muito dinheiro, ele pode se afogar, justamente por não ter tido a escola criativa de operar sem grana. O bootstrap, quando não tem dinheiro de ninguém, ele é uma escola criativa. Porque cada centavo seu é um soldado indo para a guerra. Então você precisa ter muita criatividade para você usar os poucos recursos que você tem. O que acontece? Você vai desenvolvendo essa criatividade. Quando você tem dinheiro de investidor, você sabe operar com pouco. Agora, se você não jogou com pouco, quando você bota o dinheiro, você afoga. Porque é como se eu estivesse dando muito recurso e eu não te ensinei a sobreviver com pouco. Então ele começa a queimar demais, ele começa a operar com caixa pensando que vai dar certo, só que a realidade é que é mais fácil você descobrir alavancas de crescimento criativamente sem grana do que só injetando dinheiro em cima do problema. Então eu acredito nisso, que sim, dinheiro demais afoga, dinheiro de menos mata de falta de ar. Sim. Mas é melhor você aprender com pouco oxigênio, lá em cima no topo Everest, respirando com calma, mas você aprendeu a sobreviver àquela falta de ar, do que você viver na bonança e na primeira crise
você acaba caindo de lado. E é engraçado que a gente vê um comportamento desse, né? Por exemplo, a facilidade, e aí não entendam mal facilidade, mas é o empreendedor de segunda jornada, né? Como ele consegue... Claro! Porque esse cara já tá pronto, né? Na real, ele já fez, ele fez acontecer, ele sofreu, ele tem holdagem. E aí, quando o cara se coloca no desafio, eu falei assim, esse cara sabe como é, né? Sim, então... ele já passou por situações... porque, gente, é super evidente isso pra mim, assim... Ninguém vai saber como lidar com relacionamento se não tiver passado por um antes, entendeu? Você vai aprendendo com a vida porque nem tudo é ensinado. Então, na minha opinião, o empreendedor de segunda viagem, ele já errou na primeira, ele gastou dinheiro errado. Às vezes ele não contou pra ninguém, mas ele aprendeu com ele mesmo. Ele tem um sentimento, né? Sentimento de que ele contratou errado, ele, não vou fazer isso de novo. É aqueles do's and don'ts que você vai aprendendo na vida, que quando você vai ficando mais velho, você fala, eu já sei o que eu não quero e eu já sei o que eu quero. O empreendedor, ele já sabe o que ele quer fazer na segunda viagem, porque ele já errou muito na primeira. Às vezes, tem aqueles que na primeira dão certo. Então, são mais raros, mas acontece. Geralmente porque esse cara já tinha um mindset de execução, de prova, para ele mesmo. Para isso aqui merecer dinheiro, eu tenho que fazer esse negócio provar para mim que aquilo ali está dando certo. Quando ele não tem esse mindset e ele ainda assim consegue dinheiro, existe uma grande chance desse cara falhar por ele não ter aprendido na escassez. Sim. O que ensina o ser humano? Dor. Então você aprende ou na dor ou no amor. Então, no mundo das startups, não tem muito amor, bicho, entendeu? Vai ser tiro, porrada e bomba. Então, você aprende na dor. O que eu hoje sou como empreendedor é um reflexo de todas as besteiras que eu fiz em todos os meus negócios anteriores, que eu não quero repetir. Então, eu prefiro empreendedores que já tenham passado por jornadas de falha, inclusive, porque esse cara sabe o que ele não vai repetir de novo. Massa, muito bom. E quando você fala, né, dessa jornada para a galera, assim, para os empreendedores, né, o que você tem visto muito de erro, né? Porque provavelmente acho que você deve ser abordado muito. O LinkedIn ou o Instagram. Eu falo no Instagram, você postou foto, você fala, oi, amor, vi a sua foto, né? Já vem aquela chamadinha ali, né? E o que você vê que os caras têm errado muito, cara, nessa jornada? Porque, é um mundo atrativo, né? O cara assiste a série lá de Sucessão, né? Que tem no Amazon, vê lá a história do Zuckerberg, ele fala, não, é isso que eu quero. Eu falo que toda vez agora, né, a galera não quer mais ser concurso público, né? A galera, não, eu quero montar uma startup, quero ser um startupeiro. Porque, obviamente, é envolvente essa jornada e tal. E o que você vê que a galera tem errado muito? Empreendedor aqui, né? O que os caras têm tropeçado exatamente nessa definição? Porque, para mim, é muita maturidade, né? É muito autoconhecimento, inteligência emocional em jogo, porque o cara olhar, me oferecer um cheque de investimento e eu entender se eu tô claro ou não o que eu vou atribuir entre aceitar e falar e vou correr atrás. O brasileiro tem muito isso, né? Tem. Ele encontra oportunidade e fala assim, eu vou vender e depois eu resolvo, né? Mas como que funciona isso? Como os empreendedores têm lidado, assim, na sua visão, assim, onde que a galera tem pecado mais nessa jornada? Eu acho que tem vários deslizes que o empreendedor comete e quase todos eles é porque realmente não tinha um lugar para ele aprender qual era o jeito certo. Mas eu posso destacar alguns, cara. O primeiro é o empreendedor não saber quanto dinheiro ele precisa e aonde ele vai usar esse dinheiro. Ele só sabe que ele precisa de 1 milhão. Eu preciso de 500 mil, de 1 milhão, de 1,5 milhão. Para quê? Para crescimento, time, marketing. Não, mas o quê? Qual é o grande motor que você vai construir? Porque você falou um negócio que é importante, Cris. Por que eu preciso de capital e por que eu coloco capital num negócio de tanto risco? Porque o que esse empreendedor está mostrando para mim é um ponto futuro. Ele está mostrando o seguinte, se nós conseguirmos construir isso aqui, olha o business que a gente vai ter daqui a 18 meses. Então, é um exercício de projeção, é um exercício de validação, mas é um exercício também de descoberta. Quando ele consegue vender muito claramente esse sonho aqui, a chance desse investidor topar e querer entrar é muito maior. Por quê? Porque o investidor não está comprando o seu produto. Ele está comprando a oportunidade de estar entrando antes em algo que você mostrou que você consegue fazer. Então, esse é o primeiro ponto. Qual é o segundo ponto? O segundo ponto é, para ele mostrar um ponto futuro, eu tenho que provar que eu consigo chegar nesse ponto futuro. Como é que você prova que você consegue chegar? Olhando para trás. Então, o segundo erro principal que eu vejo nos empreendedores são aqueles que querem buscar investimento sem conseguir provar que nos últimos 12 meses ele construiu alguma coisa, os clientes estão satisfeitos com aquilo, continuam pagando e ele está crescendo. Ele quer investimento, muitas vezes, numa fase de ideação. Muitas vezes, o negócio está encaixado.
Então os empreendedores chegam e falam, lancei o meu produto, estou tendo dificuldades em fluxo de caixa porque eu tenho muito cliente cancelando, preciso de investimento. Não, você não precisa de investimento, você precisa consertar o produto. Uhum. Então, esse para mim é o principal erro. É ele procurar investimento sem ele ter a certeza de que o que ele já construiu está dando certo. Porque eu não vou colocar dinheiro para te ajudar. O nome investimento anjo é horrível. Porque parece que o anjo tem a obrigação de salvar a pessoa. Exato. Mas é o contrário, cara. O anjo é o cara que vai acreditar no que você já mostrou quando ninguém está acreditando, porque ainda assim ninguém vai acreditar, mesmo que você prove. Então esse cara toma o maior risco. Mas tomar o risco baseado em alguma coisa que ele está provando que está dando resultado. E não tomar risco porque eu estou precisando do seu dinheiro, porque eu preciso pagar as minhas contas. Então, o segundo erro é ele não conseguir mostrar para mim uma execução anterior e um plano de onde ele vai usar aquele dinheiro e o que ele vai se transformar. O terceiro maior problema que eu vejo é o imediatismo desses empreendedores. Eles esquecem que captar investimento numa fase tão arriscada não é só uma questão de olha o que a gente pode ser lá na frente. Porque igual a você, empreendedor que está ouvindo a gente, tem outros 30 empreendedores fazendo a mesma coisa, talvez 100 empreendedores. Então, o que vai diferenciar você dos outros? A sua execução, isso todo mundo fala, e eu vou repetir aqui 300 vezes, e o seu relacionamento, cara. Então, buscar investimento significa confiar no empreendedor que está falando que vai entregar uma coisa futura. Eu tenho que ter muito conhecimento, muita profundidade sobre você. Então, pedir investimento para os próximos 15 dias, ou preciso de investimento agora, é a pior estratégia que o empreendedor pode fazer. O que ele deveria fazer é, em algum momento, Amuri, eu vou precisar do seu investimento. Eu quero que desde agora você comece a conhecer o nosso trabalho. E eu vou te pontuando mês a mês a minha evolução. Então, o terceiro erro é não construir relacionamento com investidores ao longo dessa jornada da sua execução. Só tentar construir na hora que você precisa de dinheiro. Aí vai demorar tempo até esse investidor confiar em você. Então, esse descasamento entre cronograma, dependência de caixa, timing, é para mim um dos maiores problemas. Se eu fosse colocar um quarto aqui, seria a forma como o empreendedor tenta fazer o primeiro approach com o investidor. Uhum. Existem muitos empreendedores que conseguem, numa mensagem, atrair a minha atenção e eu falo, eu quero conhecer esse cara. Mas existe uma porcentagem muito grande de empreendedores que quer, numa mensagem só, provar que ele é o próximo Facebook com 1 milhão de assuntos técnicos, números e projeções e estudos que fica tão confuso que você não consegue entender qual é a proposta. Então, empreendedores, o jeito certo, na minha opinião, é você conseguir de forma coesa e simples, como se eu tivesse 10 anos de idade, entender o que você faz, como você ganha dinheiro, por que isso é urgente, por que o momento é agora, por que vocês são as pessoas certas para isso. Se você não conseguir responder essas 4 questões, você ainda não está preparado para buscar investimento. Então, para mim, esses são os 4 pontos principais, que são as falhas que esses empreendedores trazem, mas depois que eles passam pela primeira tentativa de buscar investimento e sofrem e apanham, geralmente eles aprendem o jeito certo e voltam um pouco melhor depois. Nós estávamos falando, lembrando as mensagens no LinkedIn, né, que são aquelas terríveis. Tem uma ideia que ninguém nunca te apresentou, que eu vou ser o Uber do meu mercado e tem um NDA para você assinar. Eu falo, cara, eu acho que não é por aí, né? Eu gosto daquelas que falam assim... você ainda não conhece a gente, mas nós seremos o próximo Facebook. É uma oportunidade incrível que você não pode perder. Você deveria estar comigo nessa, Amuri. Você, como investidor anjo, sabe eu ver boas oportunidades. Tá aqui meu WhatsApp, aguarde seu contato. Eu não sei o que o cara faz. Ele não me falou qual é o problema, ele não me disse nada do negócio dele e ele ainda falou que eu tenho que chamar ele. Tipo, cara, pelo amor de Deus, ele é o quê? Ele é tipo a Ivete Sangalo das startups, que eu quero estar junto no camarote. O cara quase mandou assim, você é um otário de não me responder agora. É isso. Né? Tipo assim, você tá dando mole, presida. Que isso, cara? Peraí, entendeu? Então, o primeiro contato com o investidor tem que ser um contato de atração. Existe uma dança do acasalamento ali. O investidor, ele vai casar com você. E para casar tem que ter um namoro. Entendeu? Então, esse namoro, esse jogo, é um jogo de mostrar curiosidades, de fazer ele entender, provocar esse investidor para que ele te faça as perguntas certas. Então, como que você consegue, em 3 linhas, mostrar uma baita de uma oportunidade e como você está tentando resolvê-la agora? O investidor anjo, ele quer ver isso, ele quer ver a sua capacidade e sua atitude para resolver um problema. Ele não quer saber se você vai ser o próximo Facebook, porque todo mundo fala isso. Sim. Não, e achei bem legal um recorte que você falou,
sobre a importância do relacionamento na fase, assim, o cara... E eu entendo muito isso, o cara, tipo, pô, tive uma ideia. Vou desenvolver e aí ele entende que, assim, agora é o momento de captar e ele vem atropelando tudo, né? Pô, é agora, tenho 3 meses, já tenho tanto comitado, só falta você. E eu gostei muito que, assim, cara, se tem uma ideia boa, pô, traz o cara onboarding, assim, cara, eu não quero que você invista não, quero que você acompanhe. Isso. Que é o que você falou, vem cá olhando o que eu tô fazendo, o que eu tô trazendo, o que tá validando, o que eu tô entendendo de crescimento e tal, que eu acho que é legal. Sobre execução, cara, eu gosto disso de capacidade de execução, eu vou te fazer uma pergunta, queria ouvir a sua opinião. Exatamente ali como empreendedor, tem muita gente que tem comprovado, e aí não é uma crítica, que é mesmo para entender, a execução estando em outras startups. Então, às vezes a gente recebe muito pitch, tipo, pô, estive como PO ou como manager e etc e tal, e agora estou abrindo, e aí vem trazendo toda aquela capacidade de execução que ele realizou em uma outra startup, numa big tech da vida, e quer trazer isso ancorando a capacidade que ele vai ter de execução na startup dele nesse momento, sem ter uma vivência como empreendedor mesmo, né? E eu vejo que o mercado muitas vezes dá acreditamento. Só que eu entendo que há um gap muito grande entre eu estar numa cadeira de diretor executivo de uma startup unicórnio ou que está chegando lá e passar a ser o founder dessa história nova aqui minha do zero, assim, né? Você vê que o mercado, assim, de VC, de Venture Capital, dá mais acreditamento num cara que talvez tenha uma execução legal, numa startup que já cresceu, que já validou nos números que ele mostra ali como track record de execução, mesmo não sendo founder, ou o peso assim que você colocaria mais para o cara que mostra isso na vivência dele, no business dele, assim. Como que você separa? Porque, cara, na hora que eu bato um deck, obviamente eu olho para a capacidade dos caras e eu sempre me faço essa pergunta, tipo assim, puta, como que é a experiência desse cara na execução no dia a dia? Porque eu entendo que muda, né? O orçamento cai, lá o cara tem o orçamento pronto, porra, tá aqui, tem o que eu posso testar e validar, e é o que você falou, é escassez, né, meu? Como que eu consigo talvez validar, né? Como que o empreendedor, e assim, falando até mesmo numa ótica de investidor, se atenta nesse sentido, cara? Eu acho que... Só para completar, e muitas vezes o próprio cara, ele fala assim, não, eu executei isso, então eu vou executar isso aqui também. E às vezes ele tem clareza que consegue, assim, e você acha que... Sim. É tipo, esse 1 mais 1 é 2 mesmo, ou depende, entendeu? Eu acho que se ele foi diretor ou ocupou uma cadeira de C-level em uma startup em hypergrowth, ele não foi fundador, mas ele estava muito próximo dos fundadores. Então, ele absorveu muita coisa. Ele levou... ele estava numa operação onde eficiência, inovação, movimentação, velocidade era muito importante. Então, ele já aprendeu algumas coisas que provavelmente ele já vai estar num outro patamar frente a um empreendedor que nunca viveu essa experiência e que também não empreendeu. Mas existem coisas que ele não percebeu ainda, que ele ainda vai ter que aprender, como, por exemplo... ele não vai ter salário. Então é muito fácil inovar com budget, não sei o quê, quando você sabe que o teu salário está lá no final do mês. Quando você vai empreender, você tem que tomar decisões difíceis, entre contratar pessoas que vão ganhar mais que você, entre dar sociedade ou não. O outro lado era, eu quero sociedade, eu vou pedir stock options. Agora você está do outro lado da moeda. E você tem que resolver 1 milhão de coisas que quando você era um expert numa área, você ficava na tua caixinha. Quando você vai virar fundador... marketing, atendimento, vendas, produto, tecnologia, contratação, palestra em palco, pitch deck, financeiro. Esse cara ele tem que virar um multifunção. Então, eu acho que ele aprende o mindset do crescimento, da agressividade, da velocidade de uma big tech, mas ele vai ter uma curva de aprendizado das coisas que são as mais ridículas e banais no mundo empreendedor. Hard things about hard things. Então, essa experiência ele ainda não teve. Mas essa ele aprende. A única coisa, e talvez a mais importante, que eu acho que ele traz desse grandão é o aprendizado do crescimento. Então ele aprende o que é o mindset de uma empresa que precisa crescer e provar o modelo, se ele participou de uma grandona. Se ele ainda participou, então, da jornada, entrei no Series A e saí no Series E, aí ele pegou muitos movimentos de transformação corporativa. Então, sim, cara, é um baita de um pedigree. Mas não significa que ele está 100% preparado. Mas eu acho que isso traria mais peso para mim do que um empreendedor
que empreendeu num negócio muito pequenininho e quebrou um negócio muito pequenininho. Eu daria talvez um pouco mais de crédito, de experiência para aqueles que passaram por uma cadeira de diretor ou se levam numa Big Corp, sim. Legal. E, cara, acho super legal comentar isso, porque eu vejo muitos empreendedores que às vezes eles se privam desse privilégio de aprendizado. Acham que tem que empreender direto. Tem que sair, montar negócio e tal. E, cara, legal, mas, porra, a jornada ela é doída, né? No todo. Então, a gente conhece muita gente, amigos e próximos, os caras quebram a cara 1, 2 e 3 vezes. E ele tem a oportunidade de aprender um cara que tá na terceira tentativa dele, ele tá lá ancorando, participando do crescimento, das dores. Chega lá entre os 30 primeiros founders, né, colaboradores e rampa com esse cara. E eu achei legal comentar isso, porque empreender não é necessariamente o CNPJ ser meu, né? A gente tem muitos amigos que o cara, empreendeu extremamente bem ao lado. E você quer saber uma história? Por exemplo, Paul Malik, CEO da Flapper, baita de um CEO, tem uma startup de mobilidade, o cara é brabo, assim, visceral na operação. Ele foi head do Thales na EasyTaxi, na expansão global da EasyTaxi. Aonde o Paul aprendeu essa agressividade de canais de distribuição, de expansão global, foi na Easy. Ele poderia ter aprendido em outro lugar? Sim, mas ele não aprendeu lá. E ao fazer uma expansão global, ele já não pegou um pouco de pedigree para fazer um negócio que foi a Flapper, que ficou 3 anos ali desenvolvendo, criando, etc., validando, mas agora está num tamanho suficiente, talvez igual ou parecido à fase que ele viveu de expansão lá. O Dennis Wang, a mesma coisa. Entendeu? Ele primeiro passou na Easy, depois fez Nubank. Se um cara desse vem empreender, você vai falar, o cara foi CMO, CPO do Nubank, o cara foi expansão, não sei o que lá na Easy. Bicho, ele sabe fazer coisas crescerem, entendeu? Esse é o cara que se manda aquele WhatsApp e a gente fala, opa, meu amigo, eu te ligo sim. Entendeu? Então, ainda tem isso. Quando ele passa numa experiência, uma grande empresa, a rede de contatos dele para ele tirar as dúvidas ou desatar alguns nós é muito grande. Então, eu acho que sim, cara, faz uma baita diferença. E existe uma geração que acha que trabalhar dentro de uma startup é pior do que empreender, enquanto que, na verdade, isso aqui é uma puta de uma escola. Eu acho, tá? A minha percepção de que seria muito bom se empreendedores tivessem uma primeira escola startupeira trabalhando numa startup com fundadores que estão conseguindo crescer o negócio, porque é muito aprendizado. Eu acredito nisso. Massa. Não, muito bom. E a dica, hein, gente? Dica de ouro, né? Nota aí que é para vocês, né? Para empreendedores. Cara, a gente falou de dúvidas aqui do lado dos empreendedores, né? Você trouxe aí as principais, a gente discorreu um pouquinho. E o que você vê dos investidores, cara? Porque eu entendo que sempre você tem um peso, assim, né? Tem um lado do empreendedor, todos os pontos que a gente trouxe, essa empolgação, a falha, essa talvez a ansiedade do tempo, do aprendizado e etc. Mas você acha que do lado do mercado, né, de investidores, também existem falhas que são prejudiciais para as startups, para o crescimento de time? O que você tem visto agora do lado dos investidores que o empreendedor precisa ficar ligado? Falei, opa, talvez não é por aí. Tanto no sentido de muita grana, porque às vezes também o cara pode, talvez não é o momento do investidor, aquele apetite de, porra, isso é o que eu quero fazer, quanto também de propostas que pode vir à mesa. Assim, o que você acha que é prejudicial e que investidores têm feito aí de forma, não digo equivocada, errada, mas, cara, que não é legal, assim, sabe? Eu acho que o desafio e os erros desse investidor, eles vêm porque esse investidor não consegue perceber as diferenças nas classes de ativos que existem entre startups e qualquer outro tipo de investimento. Se eu boto dinheiro na bolsa de valores é uma coisa, se eu compro terrenos é outra, se eu compro gado é outra. Cada ativo vai ter as suas particularidades. Só que startups são bichos realmente diferentes no zoológico de investimentos, entendeu? Muito diferentes. Então, esse investidor ele está imaginando que o papel dele é garantir que aquilo é um bom investimento, garantir minha posição, colocar a grana. Mas será que só minha grana é suficiente? Será que se eu botar 100 mil vai ajudar e resolver essa startup ou ela precisaria de 600, 700 mil? Será que colocar dinheiro demais, eu estou tendo a minha posição grandona ou eu deveria ter outros investidores para mais pessoas ajudarem essa startup? Então o maior erro, na minha opinião, é esse investidor não entender a essência, o DNA do mecanismo startup. E ao não entender isso, ele investe como se ele estivesse investindo em qualquer outra coisa. Então ele espera, às vezes, dividendo. Então ele, às vezes, quer meter dedo na operação, porque ele pode fazer isso em negócios tradicionais. Se ele entrou de sócio na padaria, entrou de sócio no restaurante, ele vai lá testar comida e dar esporro no chefe. Mas ele vai fazer isso na cozinha da startup. Então, por não entender essa diferença,
ele acaba ou fazendo besteira, ou engessando, ou atormentando a vida do empreendedor. Então, esses são os problemas conceituais. Existem os problemas estruturais. Quando esse cara faz contratos leoninos com essa startup, quando ele coloca direitos de vetos excessivos, quando ele quer micromanage, ou seja, microgerenciar essa startup ou controlar demais. Então, eu acho que a solução para isso é os investidores entenderem que antes deles colocarem dinheiro numa startup, ele precisa entender como é que funciona a vida desse fundador lá dentro. Quais são os chapéus que ele tem que ter? Como é que funciona o dia a dia dele? Por que uma captação é demorada, é importante? Qual é a importância daquele dinheiro? Quanto dinheiro ter? Quais são as principais métricas que eu tenho que acompanhar naquela startup? E não simplesmente chegar falando, eu gostei desse negócio, não entendi muito bem, mas eu quero botar meu dinheiro aqui. Esse dinheiro vai resolver alguma coisa? Você precisa de outros investidores? Como é que está o posicionamento da startup em relação à captação com outras rodadas? Como é que está a participação no cap table desse empreendedor? Será que esse investidor está tirando o prazer, o tesão daquele empreendedor ao tomar uma participação muito grande? Erros que, na minha opinião, são originados por um desconhecimento de como é empreender. Porque muitas vezes esse investidor empreendeu no mercado tradicional, não empreendeu numa startup, com dificuldade de capital, dificuldade em contratar talento, dificuldade de contratar um CTO, dificuldade de vencer as barreiras de uma grandona no mercado. É um desafio e uma montanha-russa diária. Se esse investidor não entender que o papel dele é tirar os problemas da frente do empreendedor e o dinheiro dele é para injetar gasolina no foguete, significa que esse empreendedor tem que estar com foguete, que já tem que ter aprendido a voar, que tem que ter feito o primeiro teste de voo, e agora que eu provei isso tudo, eu quero grana para conseguir chegar onde eu tenho que chegar. Esse investidor não entende isso, pelo menos quando ele começa a investir no mundo das startups. Mas aos poucos a gente tem visto isso mudando também. À medida que o setor vai ficando cada vez mais democrático, os conteúdos e o entendimento e de como que as startups funcionam vão tirando um pouco do ruído, dos excessos e das excentricidades. Então, a startup foi investida 1 milhão e agora valeu 100 milhões. Aí todo mundo, eu quero botar dinheiro em startup. O brasileiro, ele ainda tem uma característica de procurar atalhos. Seja o brasileiro pobre, seja o brasileiro classe média, seja o brasileiro milionário. Se o milionário viu na rede, na televisão, no jornal, de que startups estão dando grana, ele agora vai querer botar dinheiro em startups, mas sem ter a profundidade para investir naquilo. Alguém chega hoje no setor dele e fala, eu vou investir em você porque eu sei o que eu estou falando? Não, você não tem que ter profundidade para entender um setor de moda, de logística, de alimentação. Cada setor não tem seus múltiplos, suas tabelas, suas taxas, performance, juros. A startup também. Então, primeiro entender para depois fazer a alocação, porque senão existe um enviesamento de expectativas do investidor e a expectativa da startup, se aquele dinheiro é um dinheiro que vai ajudar ela ou vai atrapalhar. Não, acho que é bem legal porque são jornadas de aprendizados complementares, né, do investidor e do empreendedor. Exatamente. Né? E é o que você falou, é bem isso, né? O pessoal às vezes vê, por exemplo, o programa na TV e fala, porra, startup é maneiro, vou colocar a grana porque, porra, tá rendendo muito melhor do que o Bitcoin agora, isso, né? E aí a jogada, às vezes o cara ele quer interferir, né? Porque é a ação direta, né, do investidor e faz muito sentido isso. Então, você acredita que o empreendedor ele tem um papel mais importante do que o próprio investidor na escolha desse casamento? Por exemplo, de quem ele traz onboarding com ele? Com toda certeza. O empreendedor ele tem um desafio, Cris, que é o seguinte, a falta de grana é que não deixa ele fazer o que ele gostaria de estar fazendo, porque na cabeça do empreendedor está tudo resolvido. Ele só precisa dos recursos para aquilo acontecer. Está tudo faseado na cabeça dele. Então, a falta de dinheiro é um cobertor curto, cara. E ele fica puxando, às vezes, para cima e às vezes para o pé, porque ele não consegue cobrir ele inteiro. E essa falta de segurança deixa o empreendedor num estado muito desconfortável. Então, na grande maioria das vezes, e os empreendedores que estão me ouvindo sabem disso, ele quer o melhor investidor, o smart money, etc. Mas primeiro ele quer dinheiro. Porque dinheiro faz eu morrer de falta de fome, de falta de água. O dinheiro qualificado, esse é o melhor dos mundos, mas ele acha que ele tem que resolver primeiro o dinheiro. Mas quando ele só olha para o dinheiro, ele está trazendo um legado que só vai dar problema daqui 12, 18, 24 meses. Então, a escolha de um bom investimento, na minha opinião,
tem que ser feita pelo empreendedor. Um background check daquele investidor tem que ser feito pelo empreendedor. Perguntar para as startups investidas daquele investidor como aquele investidor é no dia a dia é uma obrigação do empreendedor. Então, ele tem que escolher o melhor fit para um cara que se importe com o que aquele cara está construindo. Se você encontrou um investidor que só quer colocar grana para multiplicar, ele não é o seu primeiro investidor, não vai ser a sua primeira rodada. Isso de colocar grana para esperar resultado, objetivamente, só isso, vai ser Series B, Series C, Private Equity. Na primeira rodada, no investimento anjo, procure investidores que se importem com o problema que você está resolvendo e que se importem com um time de fundadores. E para descobrir isso, tem que ter tempo. Não é um final de semana, não é uma mensagem no Instagram, não é um pedido no LinkedIn. Você tem que interagir, sentar, tomar cerveja, cafezinho, ver a apresentação do cara, entender o jeito dele, conversar com as startups que ele investiu, ver como é que ele é com a família dele, como é que ele é ao se publicar na mídia. Tudo isso vai mostrar para você se você está trazendo uma pessoa saudável ou não para o seu negócio, porque você vai estar trazendo. Dinheiro do investidor não é igual banco, que a única coisa que você pode fazer é, não vou pagar, foda-se, entra com processo contra mim. Não, esse investidor vai fazer um casamento, é igual um sócio. Com uma diferença, ele não vai estar lá todo dia, o que é pior. Exatamente. Porque quando ele vier, vai ser para olhar o resumo da merda e o resumo do que está dando certo. Então, na minha opinião, entendam isso. Investidor é sócio, é um casamento. Namore antes de casar. Mas, e é legal você falar assim, ó, não seja babaca também, né? Não é o ponto de mandar aquela mensagem de, pô, quero você porque eu te escolhi e tal, não é isso. Eu acho que é jornada, então escolha quem você quer do seu lado nessa jornada, principalmente o anjo, né? Que é um cara muito estratégico para esse cara, essa né? Essa primeira rodada, cara, eu gosto de falar que o investidor anjo é o médico da família da startup. Sabe aquele médico da família que vai pegar uma família lá do interior do Brasil, vai pesar o bebezinho, vai ver se ele tá bonitinho, pô, ouvindo direitinho. E aí daqui a um ano eu volto aqui para ver como é que tá a senhora e a sua família. O investidor anjo é mais ou menos isso, cara. Ele vai ajudar na fase de amadurecimento daquele jovem, daquela jovem startup, a verificar se está tudo certo, a ajudar a procurar um próximo investidor, a apresentar alguns clientes para ele, a dar um puxão de orelha quando ele estiver queimando demais o caixa, a exigir um deck bem pautado, a ter uma contabilidade minimamente organizada. Então, esse investidor é o primeiro cara que vai trazer para ele as cobranças que vão ser muito maiores na esteira de investimento. Então, se esse cara vai ser seu parceiro, você tem que ter certeza de que ele é o cara certo para te acompanhar por muito tempo. Porque ele é o médico da família ali. Ele pode ser esse médico da família. Então, se você escolher um bom cara, vai ser aquela sensação que a gente tem do pediatra que cuidou da gente dos 2 anos até os 9. Virou um tiozão, mas era o teu médico. Só que era um cara que se importava com você e que te pegou por uma fase muito grande da tua jornada. É a mesma coisa com o investidor. Massa, muito bom. E, cara, quando você fala... eu gosto muito do termo anjo, né? A gente podia até mudar isso aí, né? Vamos começar aqui a revolta, né? Nessa definição. Porque, às vezes, muitos empreendedores acham que também o investidor vai pegar no colo, tomar as decisões e etc. E não é muito por aí. Então, por isso que tem que ser esse equilíbrio, né? Então, se é um cara que se dedica demais e estar todo santo dia... Eu brinco com alguns amigos, né? Que são empreendedores. Fala, cara, isso também não é tão bom, não. Não. Porque, na real, você precisa fluir, você precisa aprender. Exato. Você precisa bater, né, a cabeça e tal. Mas o cara também que não tá nem aí, também não é bom. Então, acho que literalmente é jornada complementar, time adequado ali dos dois. Eu né, vou até te falar, Cris, assim, se o cara decide colocar dinheiro, e aí eu vou responder essa questão sobre a presença excessiva, mas se o cara decide colocar dinheiro e ele fala assim, eu não entendo muito seu negócio, mas eu adoro vocês, se der errado, tudo bem, tá aqui minha grana, não vou encher teu saco, se precisar de mim, me chama. Esse cara é bom também. É bom até, né? Esse cara é bom também. Porque ele declaradamente tá falando, eu acredito em vocês, toquem, pode dar errado que tudo bem. Só que geralmente não é assim. Geralmente esse cara vai ter carinho e cuidado e preocupação com aquele capital que ele colocou. O investidor que fica muito dentro da operação é porque talvez ele tenha escolhido uma startup que precisa dele como babá. Uhum. Ele escolheu alguém que ainda estava imaturo para ele colocar grana. Sabe por quê? Se eu coloco a grana e eu acho que eu tenho que estar dentro da operação, é porque eu acho que eu sou melhor do que os fundadores. E aí não faz sentido, né? E aí não faz sentido eu investir. Vai empreender. Vai criar o seu negócio.
copia os caras, você é tarado, vai fazer isso. Mas se você acredita nos fundadores, quem é você para ficar na operação? Você confia neles. Se você não confia, é porque você escolheu errado. Então, o investidor anjo que quer estar dentro, olhando, mexendo, quero estar todo dia, quero ter... Tem investidor que fala, eu quero uma cadeira na empresa porque eu quero trabalhar 2 vezes por semana aí. Esse cara não confia nos founders. Se ele não confia, por que ele botou o dinheiro? Não faz sentido, né? Não faz sentido. E o cara tem que entender que dentro da alocação, né, de portfólio, grana e representatividade, não tem que ser a grana que ele vai investir no CDB ou em qualquer título ali de segurança. Porque no final o que eu vejo, né, cara, que não é uma grana que às vezes a galera entende que é o risco, cara. Que ele pode virar pó. Né? Assim, em alguns meses. E aí, por também não ter essa tranquilidade excessiva do ponto de vista de financeiro, ou não fazer um bom planejamento financeiro, o cara usa um dinheiro que, mais ou menos, né? E ele tem que ter essa clareza da autonomia, da execução. E eu concordo plenamente. Uma vez eu falei isso para um investidor, ele ficou putaço comigo. Mas era isso, cara, ele não confiava na galera e ele queria estar sentado lá para poder investigar. Eu falei, cara, eles não são empreendedores. Você está transformando esses caras nos seus empregados, então isso. Executa você. É isso. E aí foi um negócio puta desconfortável, porque ninguém gosta de ouvir isso, principalmente, né? Quando é um cara que tem uma boa acabativa e depois de um tempo ele falou, não, fazia muito sentido. O que eu gosto de fazer, Cris, é o seguinte, eu escolho empreendedores que não me precisam de babá. Eu escolho empreendedores que têm autonomia e que precisam da minha ajuda para coisas que eles não controlam hoje. E para coisas que às vezes eles não podem fazer porque eles estão muito preocupados na operação. Então, eu posso ajudar esse cara na preparação do deck para a próxima rodada, eu posso ajudar esse cara num pitch, eu posso ajudar esse cara numa sessão de brainstorming de um dia com o time dele, a gente, caindo num monte de discussão bacana. Claro que eu posso. Inclusive, eu adoro fazer isso. Eu sou investidor anjo porque eu gosto de participar. Mas eu gosto de participar quando eu sou útil. Uhum. Então eu gosto que o empreendedor aprenda a usar o investidor. Então, cara, eu quero fazer uma reunião com você a cada 15 dias, Amuri. Amuri, você pode vir dar um talk aqui de 2 horas aqui para nossa startup? Ou então, Amuri, tô com esse desafio de marketing. Você conhece alguém que pode me ajudar? Então, o meu papel é ser um conector para que ele tenha os recursos, que às vezes não são só financeiros, para fazer aquele negócio crescer. Esse é o founder money, que eu acho, que é como o seguinte... O Cris é meu investidor, ele não está trabalhando para mim, ele não vai encher o meu saco aqui e ficar na minha operação. Mas eu, Amuri, faço questão de entregar toda a visibilidade e transparência da minha operação para ele continuar confiando em mim e eu usar ele quando eu precisar de coisas que eu sei que ele pode me ajudar. Mas não o contrário, sacou? Não ter um cara dentro de você, um cara exigindo demais ou você demandando aquele investidor como se ele fosse um operador seu. Então, os dois lados precisam achar esse equilíbrio para que a relação seja de admiração e de desatar os nós juntos, e não de dependência de um ou de outro. De um ou de outro. E é maneiro, né? Quando você vê o founder te usando, você fala, tá fazendo o trabalho direito. Exato. E ele vem mais assertivo, né? Pô, Cris, eu vi que você tá aqui no mercado de startup, tal, finança, eu preciso desse cara daqui. Tem... Não é que tem, ele já fez o dever de casa, né? Aí eu falei, cara, eu não sei. Daí eu lembro que um falou assim, não, tem sim, eu vi lá no seu LinkedIn tal cara. Eu falei, caralho, você para de me stalkear, né? Sim, o cara já foi direto na veia. Foi direto, você vê que ele está sendo inteligente, muito massa. Tem empreendedores que às vezes ligam para mim e falam assim, vi que você conhece fulano da empresa tal, eles são um possível cliente pra gente, você pode fazer a ponte? Ou seja, o cara tá sim, deixa eu ver quem conhece esse cara, deixa eu ir no meu LinkedIn, meu investidor anjo. Amor, eu preciso da sua ajuda. Então... ser mais uma ferramenta para o empreendedor é uma coisa que todo investidor gosta. Porque você colocou 25, 50, 100 mil reais. Mas quando você conectou esse cara com um cliente e ele fez uma venda, você não colocou só dinheiro. Você aumentou o rendimento do seu dinheiro com um pedacinho de ajuda. Então, além de colocar o capital, você pode colocar pequenos esforços que vão multiplicar aquele capital mais rápido. E não é esse o objetivo do capital? Não é chegar num ponto futuro mais rápido, como você falou. Então, esse é o papel, na minha opinião, da relação investidor e investida. Legal. Cara, sim, o papo tá super bom, mas obviamente a gente atravessa horas aqui, né? A gente tá falando aqui, né, empreendedores ouvindo isso. Hoje, quando a gente fala de investidores, né, é a sua startup hoje, é onde você está ali dedicado. Qual que é a tese, né, para você hoje? O que é uma boa oportunidade? O que é uma... Não vou falar oportunidade porque a gente tá tratando o empreendedor como uma mercadoria, mas quando você acha que casa esse encontro, assim, qual foi a tese? Se o cara tá ouvindo a gente aqui, vendo a gente aqui, ele fala, pô, faz sentido, né? Curtir, porque essa visão que você traz, ela é muito uma visão de investidor que é founder, né? Que tá do outro lado da mesa, assim. Pro cara que tá assistindo aqui, ouvindo a gente,
qual que é a tese hoje de investidores? Em que momento que você entra? Qual que geralmente é o tamanho do cheque? Se alguém ali fizer sentido esse estágio, esse momento de puxar aí uma conversa e não chamar aquele cafezinho, né? Porque se a gente aceita todo o café que a galera oferece, tá igual Tasmania aqui, né? No final da semana. E depois de pandemia, etc., a gente sabe como ficaram as nossas agendas com call e vídeos, etc. Então, não dá. Facilitou, né? Se você aceita todos os convites de café, você vai ter uma overdose ou você não vai ter espaço para construir o seu próprio negócio. Mas a real, cara, é que no Investidores VC, a gente tem uma tese um pouco diferente do mercado. A gente gosta, em primeiro lugar, de acompanhar esse empreendedor por 1 ano antes da gente investir nele. O que significa que a gente vai começar a acompanhar ele quando ele ainda não está no momento de captar investimento. Lembra que eu falei de relacionamento? Sim. Se esse empreendedor não sabe que ele tem que fazer relacionamento, eu sei que ele tem que fazer. Então eu exijo que, para você pegar dinheiro comigo, eu tenho que te conhecer pelo mínimo 6 meses, idealmente 1 ano, para que eu possa ver a sua evolução antes do momento de você precisar de investimento. Eu quero ver e acompanhar o seu momento bootstrap. Então essa é a primeira coisa. Acompanhar por mais tempo e ter mais profundidade mesmo antes do momento de captar. 2. Qual o momento de captar? Eu gosto de analisar mais profundamente startups. Eu coloco elas na minha esteira de investimento quando elas estão conseguindo crescer mais de 10% ao mês, em média, nos últimos 6 meses. Por que isso? Porque você pode não saber tudo que está acontecendo dentro daquela startup, mas se ela está crescendo mês a mês acima de 2 dígitos, o mais importante ela está fazendo. Porque para você crescer duplo dígito por 6 meses, não tem jeito. Você tem que desviar de todas as antas que acontecem no dia a dia dessa operação, e nota fiscal, e funcionário que pediu demissão. Tudo isso você tem que resolver. Mas, além disso, você consegue gerar receita e crescer venda todo mês. Então, você já entendeu que crescer é importante. Essa é a primeira coisa. Essa é a segunda coisa. A terceira, eu gosto de investir em startups. A nossa tese é de startups que estão passando ali dos seus 70, 80 mil reais de receita. Então, a gente procura startups que estão ali entre 80, 150, 200 mil reais de receita mensal, seja recorrente ou não. Para que a gente invista cheques de em torno de 1,5 milhão por startups. Então, recapitulando, crescer 10% mês a mês, em média, nos últimos 6 meses. Já ter passado de 80, 100 mil reais para receber um cheque de 1,5 milhão e de preferência que eu acompanhe esse cara por pelo menos 1 ano antes do investimento. Qualquer setor, na minha opinião, pode ser um setor com inovação, só que precisa ser de fato uma startup. Precisa ter tecnologia como motor de crescimento. Precisa ter um time que consiga construir esse produto na essência. Não precisa ser um time de 10, 20 pessoas, mas tem alguém para cuidar de tecnologia, tem alguém para cuidar de produto, tem alguém para cuidar de negócio nessa empresa. Esses fundadores sozinhos, eles conseguiriam continuar esse negócio se tudo desse errado? Esse time é um time complementar que já jogou antes, que já tem experiência. Novamente, voltando para o futebol. O que é o melhor time? É o time com os melhores craques ou é o time mais entrosado? Que a gente quer entrosamento. Então, à medida que eu vou acompanhando esse cara por 1 ano, eu vou descobrindo isso. Se ele é um cara com uma puta de uma visão, se ele está no mercado bacana, se ele consegue crescer, como que ele passa pelos desafios. Então, na nossa tese, ela é bem agnóstica em relação ao setor, mas ela é muito criteriosa em relação a crescimento e formação de time. E é por isso que eu quero ficar 1 ano, porque em 1 semana, em 1 mês, você vê só fotografia, você não vê o filme. Em 1 ano, você descobre quem é, porque você vai ver esse cara não só em momentos bons, você vai ver ele em momentos ruins. Nenhuma empresa consegue passar 12 meses só sucesso. Você consegue ver os dias ruins, e eu quero ver os dias ruins. Porque eu descubro muito mais do empreendedor quando ele está resolvendo BO do que quando ele está vivendo um voo de cruzeiro. Legal. Eu acho isso super massa, cara, porque quando você coloca esse acompanhamento por um período de tempo, você abre mão também do que seriam ótimas oportunidades, né? Tipo assim, cara, não preciso te acompanhar. Né? Eu preciso ver isso. E pode ser que no meio do caminho esse cara vai captar uma rodada antes, mas não, o lance é o que você falou do investidor. Não é crescer o olho antecipadamente, porque não adianta. Pô, posso colocar 500 mil por 10%. Mas se esse cara morrer na praia nos próximos 9 meses porque ele não conseguiu ter esses triggers, né, de crescimento, de aprendizado, não faz sentido. Não vai fazer sentido nenhum. Seu dinheiro foi pro lixo, ele não soube como usar, você perdeu a grana e talvez porque você tivesse que ter acompanhado um pouco mais, entendeu? E tem uma coisa importante que é o seguinte, Cris.
lá pela ABS a gente já deve estar batendo, né? Você deve saber isso mais do que hoje em dia. Mais de 20 mil startups cadastradas no Startup Base. Você tem dinheiro para investir nas 20 mil startups? Não tem. Né? Não tem. Então, qual é o seu papel enquanto investidor? Curar. Fazer curadoria. Tem muito mais startup boa para investir do que o nosso dinheiro aguenta. Então, parem de investir sem profundidade. Comecem a acompanhar e analisar aquele empreendedor. Um ano passa assim, bicho. Você conhece o cara em janeiro desse ano, em setembro desse ano você pode estar investindo nele, mas você teve 9 meses de acompanhamento para saber como é que ele se comporta nas intempéries, nas variações do dia a dia. Então, escolha mais, seu cheque não precisa correr, porque você não vai investir em todas as startups do mundo, você vai investir em poucas, muito boas. Eu gosto de uma frase que fala o seguinte: boas oportunidades aparecem toda hora. As ótimas, você tem que estar olhando com cuidado. Essas são as difíceis. Então, vamos procurar as ótimas. Massa, muito bom. E, cara, indo aqui, né, para o nosso fechamento, você tem algum material, podcast, livro que você recomenda para empreendedores, né, que estão nessa jornada e etc., que ajude eles, né, a ancorar nesse desenvolvimento e etc.? Porque a gente trouxe coisa aqui muito poderosa, né? E eu sei que muitas delas são tempo. Né? E tempo é uma coisa muito preciosa pra gente, né? Sim. Só que tem algo ali que você recomenda para os empreendedores quando batem, que você fala, cara, isso aqui tem que ser a sua Bíblia, segue isso, se orienta, né? Eu falo, fujam de manuais, né? Construa uma realidade, mas o que geralmente você dá como base para a formação ali de um playbook de um empreendedor? Legal. Eu acho que tem sim algumas fontes legais. Eu gosto muito do conteúdo do Brad Feld, então ele escreveu uma coisa que eu acho muito legal, que é o Venture Deals, que é um livro que aborda toda essa questão do investimento em startups por um cara que é um super investidor e um super founder na essência. Eu acho que ele é muito da Bíblia do como buscar investimento e como fazer bons investimentos. Eu gosto muito dos livros que trazem esse desconforto de empreender. Então, como eu até falei aqui, Hard Things About Hard Things, Founder's Dilemma, são livros que eu gosto. Eu gosto de voltar ao vovô da validação, que é o Steve Blank. Sempre, então, né? apesar dele ser um velhinho, gente fina, etc., para mim ele ainda é um mestre que me ensinou tudo sobre Customer Development, que me ensinou tudo sobre validação, que me ensinou tudo sobre Lean Startup, que também é um outro bom livro para quem está começando e não está empreendendo, né? Lean Startup, do Eric Ries. Em relação a podcasts, cara, existem muitas opções hoje e fica difícil até saber qual que esse cara tem que ver, mas eu faria uma sugestão para os empreendedores, cara, agora. Existe um novo mundo de empoderamento do seu time de construção de coisas, que é o mundo do low-code e do no-code, que é a habilidade para que você use soluções que existem para você construir startups, seus próprios produtos. Então, empreendedores, percam um pouquinho de tempo, procurem podcasts sobre no-code, low-code, aprendam como construir soluções e ensinar os seus times a construir soluções internas. Aprenda sobre Notion, sobre Airtable, sobre Zapier, sobre Webflow. Você não precisa ser um desenvolvedor para desenvolver em cima dessas plataformas. Toda a infraestrutura tecnológica de investidores, a primeira versão, fui eu que fiz, eu não sou programador, foi usando low-code, no-code. Eu tenho um artigo muito bacana onde eu falo sobre isso lá na Pingback, então é pingback.com/muripinho, se eu não me engano, ou então amuripinho.pingback.com, onde tem um artigo meu onde eu falo sobre low-code e no-code. Tem também um podcast meu chamado Pitch, onde eu tenho um episódio dedicado a isso, eu acho muito bacana. A segunda dica de podcast, então, eu tô falando lá, vai lá pro meu conteúdo, no @muripinho, ou então na Pingback, procura sobre isso no Code, vai em outros podcasts, tem muito podcast americano, brasileiro sobre isso também, podcast da Pluga brasileira sobre isso, é muito bacana. E a segunda dica é para esse empreendedor começar a ficar mais consciente dos deals, das rodadas, do tamanho dos investimentos, um pouco de como startups estão buscando capital. A gente tem um podcast bem bacana que é o Big Deals, onde a gente pega todos os deals que aconteceram na semana e a gente faz uma curadoria deles num episódio de 15 a 20 minutos. Acontece toda sexta-feira. Então, só ir lá no Spotify, Apple, procurar por Big Deals, para que esse empreendedor comece a ter um termômetro. Como que o meu segmento está captando? Quais são as health techs, as clean techs, as log techs, as fintechs? Quanto dinheiro elas estão pegando? Quem está investindo em quem? É um excelente lugar para esse empreendedor ter uma visão desse mercado. Mas eu iria primeiro na parte de low-code, no-code, para você desenvolver o seu time, o seu negócio. Eu iria depois na parte de Venture Deals, para aprender mais sobre essa estruturação de rodada.
e não deixa de ir lá conferir o meu conteúdo, que tem muita coisa para ajudar o empreendedor na jornada também. É isso. E para quem quiser acompanhar a Muripinho, né, ou investidores, aproveita e já deixa aí suas redes sociais. Pois contatos. Vamos lá, galera. É @amuripinho em todos os canais. Então tem muito vídeo meu no YouTube, youtube.com/muripinho. Tem muito conteúdo ajudando a captar no Instagram.com/muripinho também. É só digitar Muripinho no Google. Esse nome não é um nome muito comum. Aí coloca Muripinho Twitter, Amuripinho Instagram, Amuripinho YouTube. Você vai achar o meu canal. Eu gosto de produzir conteúdo. Tô um pouco parado agora, mas a gente começou a fazer bastante conteúdo agora de novo no LinkedIn, no Instagram. Daqui a pouco a gente volta até pro YouTube também. Massa. Cara, presida, como carinhosamente te chamo, foi um prazer ouvi-lo. Sempre a gente aprende e a contribuição, assim, nada que começar com um pontapé inicial desse, agradeço imensamente. Espero que a galera aí tenha aproveitado, né? Se não tava com papel e caneta, recomeça esse vídeo e anota tudo, porque tem dicas aqui que foram essenciais para o empreendedor. E, obviamente, a gente não sabe tudo, né? Então, pode ser que eu brinco que a gente dá aquele chute, né? Mas aqui, cara, a gente está falando de alguns anos, esse cara como empreendedor, como investidor, e as métricas que ele tem, né? Assim, são para muitos poucos, né? Então, de novo, presida, obrigado, foi um privilégio. E para a galera que tá lá, né? Aquele de sempre, né? Curtir, né? Comentar e compartilhar, porque é o tipo de conteúdo que a gente quer que chegue na mão de muito empreendedor. É isso aí. Qualquer comentário que tiver aqui no vídeo que for direcionado a mim, pode fazer. E, Cris, passa para mim que eu vou responder. E aí, pelo próprio canal, vocês colocam lá, Resposta do Amor. Então, se tiver alguma dúvida exclusiva aqui para mim, comenta aí. Coloca qualquer coisa relacionado a buscar investimento, a buscar investidor. Tudo que a gente discutiu aqui. Se tem alguma dúvida, coloca. Eu vou responder pelo canal da Cirrus. Então, vai ser um prazer poder continuar colaborando com todo mundo aqui. Mas tem que comentar. É isso. Valeu, presida. Valeu, irmão. Obrigado. Valeu.